ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram uma parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava o paralítico. Jesus disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que arrazoai essas coisas em vosso coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados? Ou levanta-te, pega o teu leito e vai para a tua casa. Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu te digo: levanta-te, pega o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou, pegou a maca. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Glória a Deus, mais uma vez, de todo o coração. O texto é o de Marcos capítulo 2. As crianças podem descer para estarem recebendo a ministração lá. E você que está aqui, abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Essa história foi narrada para nós aqui de forma vívida, né? De forma muito impactante, e nós vemos com clareza aqui uma lição de serviço e de generosidade. Diga: serviço, generosidade. Serviço e generosidade. Então vamos ler mais uma vez a palavra de Deus. Os artistas vão ficar aqui para ouvir a palavra, viu? Se tiver de ir lá fora tirar a roupa, voltem para cá. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali,
tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E o que Jesus estava fazendo? Anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, eles tiveram que tirar uma cobertura ali no eirado. Dizem alguns comentaristas que algumas casas na Palestina tinham essa cobertura de elementos naturais mesmo, não eram telhas muitas vezes como as nossas, mas havia muita facilidade para retirar aquela cobertura, até para enfrentar o tempo quente. E eles então desceram aquele homem ali no ponto onde Jesus estava. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, o que ele disse? Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, e eles arrazoavam, eles pensavam dentro do seu coração. Eugene Peterson traduz que eles cochichavam bem baixinho, um com o outro. E eles então diziam, mas quem é esse que está dizendo essa coisa aí, perdoados são os seus pecados? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, lhes disse, por que arrazoais essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, preste atenção, a palavra de Deus é sempre rica e preciosa, e nós precisamos pedir a Deus compreensão dos detalhes, para que saibais, para que vocês saibam, os religiosos, escribas, líderes, doutores da lei que ali estavam, que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Aí Jesus diz ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou quando? No mesmo instante, tomou o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos. Eles se admiraram, e eles então agradeceram a alguma pessoa que pudesse estar ali, o próprio Jesus, ou os amigos do paralítico. Foi assim, o que eles fizeram? Eles deram glória a Deus, e disseram, jamais vimos uma coisa assim. Amém. Ore a Deus. Você já recebeu uma mensagem muito clara aqui, mas roguemos a Deus uma mensagem ainda mais específica, ainda mais contundente para o meu coração, ainda mais direta para a minha vida, porque quando a igreja se reúne, ela se reúne debaixo de uma promessa, a promessa do Senhor. Eu estou no meio de vocês. Esse mesmo Jesus, de mais de 2000 anos atrás, vivendo encarnado entre nós. Esse mesmo Jesus que continua tendo autoridade sobre a terra para levantar os paralíticos da vida, para firmar os passos dos que manquejam, para trazer esperança nova, como foi trazida para o coração daquele homem paralítico naquele dia. Ele está aqui, Ele está presente. É a Ele que nós adoramos e prestamos culto. E ao Pai dirigimos no nome dEle a nossa oração, no poder do Santo Espírito. Agradecemos-te mais uma vez, Senhor, e nos prostramos diante da Tua glória,
e da tua majestade. E rogamos ao Senhor que essa palavra que é viva, eficaz e poderosa, para discernir juntas e medulas, para penetrar e discernir os próprios pensamentos do coração do homem. Essa palavra que salva, que restaura, que cura, que levanta, que nos põe de pé, que nos ajuda a marchar, seja liberada. Ó Senhor, concede a palavra rema ao nosso coração, para dela tomarmos posse em glória, louvor e adoração ao Senhor, no nome de Jesus, no santo nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Eu quero que você olhe para o texto. Se você fechou a sua Bíblia, de novo olha para esse texto. Há algumas coisas aqui preciosas, como em todos os ensinamentos, caminhadas, vivências do Senhor Jesus. Nós temos aqui uma lição de solidariedade, temos uma lição de perseverança, de fé, de perdão, de restauração e até mesmo de criatividade que tomou conta do coração dos amigos do paralítico para encontrar uma maneira de colocá-lo na presença de Jesus. Como eu disse, o texto bíblico é belo, tremendo, precioso e rico nos seus detalhes. E como nós estamos já caminhando para o final deste mês, meditando sobre serviço e generosidade, eu meditei já desde alguns dias atrás nessa história, e para mim é uma história que tanto mostra a generosidade, mas também o serviço, porque gostar do seu amigo paralítico, ter uma comunhão com ele, entender a dimensão do seu sofrimento, é uma manifestação de generosidade desses 4 amigos. Mas quando eles decidem levá-lo a Jesus, há um serviço e serviço pesado. Eu tive um pouquinho de preocupação com essa subida dessa escada. O serviço que nos leva a ir até o fim, a ir em frente, em favor daqueles sobre quem queremos e precisamos derramar o nosso amor e o nosso coração. Mas eu quero que você olhe aí, logo no começo, porque Jesus entra de novo em Cafarnaum. Se você estudar o Evangelho com bem cuidado, olhando os detalhes, uma geografia bíblica das cidades, você vai ver que Jesus fez muitos milagres em Cafarnaum. Jesus foi muitas vezes até Cafarnaum. Essa cidade tinha tudo para ser uma cidade impactada pela graça de Jesus, mas foi uma cidade que se manifestou muito incrédula. Depois você pesquisa, e Jesus chega a falar: ai de ti, Cafarnaum, porque os milagres que aconteceram em você, se tivesse acontecido até naquelas cidades de Sodoma, de Gomorra, eles teriam se arrependido, mas vocês têm o coração endurecido. Mas em Cafarnaum nós temos essa história maravilhosa. Sempre há uma exceção, e ela está sempre do lado daqueles que têm uma firme convicção e que procuram de fato caminhar com Jesus e fazer a diferença no meio da multidão. Então eu queria que você prestasse atenção aí, porque no versículo 3 começa dizendo, na nossa versão atualizada, que alguns foram ter com o paralítico. Confere. Mas no versículo anterior diz que Jesus entrou em Cafarnaum, correu logo a notícia que ele estava em casa, em uma casa específica que abriu, quem sabe o espaço ali, quem sabe até um dos discípulos preparou aquela casa para que Jesus fosse até lá. Então há uma diferença aqui, querido, querida, entre os muitos do versículo 2 e alguns do versículo 3. E essa diferença faz parte da história da caminhada humana, da nossa sociedade, da nossa maneira de agir, e tem muito a ver com a nossa disposição de servir e de ser generoso, porque muitos sempre querem para si.
Muitos correram para aquela casa e a notícia se espalhou e disseram: o lugar é pequeno, vai caber. Talvez o lugar fosse até um dos lugares mais espaçosos de Cafarnaum, mas eles sabiam que multidões estavam indo após Jesus. As multidões queriam aproximar dele, queriam ouvi-lo, queriam ver os seus milagres. E em Cafarnaum muitos estavam mais preocupados em ver. Esses muitos correram para lá onde Jesus estava, muitos. Mas o texto faz uma divisão, que alguns, diga alguns, foram ter com ele, fazendo o quê? Conduzindo o seu amigo paralítico. Muitos correram porque muitos querem chegar primeiro. Muitos querem obter a vantagem primeiro. Ainda que tratando-se aqui de uma realidade espiritual de ouvir Jesus. Mas nós sabemos que a nossa sociedade é uma história muito clara desse negócio dos muitos. E nós temos ouvido e visto, e às vezes nós mesmos incorrido nesse erro de até dizer isso para os nossos filhos, né? O tempo todo: corre porque a fila anda, corre porque quem chega primeiro bebe água fresca, vai atrás e cobramos e exigimos e tudo mais. Mas aqui diz que alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico. Pensa comigo que, embora as histórias do Evangelho de Marcos, e os comentaristas dizem que é um evangelho que está firmemente voltado para anunciar Jesus como Filho de Deus poderoso, Marcos é usado pelo Espírito Santo não para contar uma história como Lucas conta, mas é como se fosse um filme com cortes rápidos, Jesus se deslocando de um lugar para outro, os temas vão acontecendo, porque ele quer mostrar que ele é o Filho de Deus, andando por essa terra, trazendo a mensagem do reino e autenticando sua mensagem com sinais graciosos e poderosos da ação do Deus vivo. Alguns que também queriam ir lá, queriam ver Jesus, pararam e pensaram: olha, nosso amigo paralítico. Eles já tinham com certeza uma história com esse amigo, eles já o conheciam. A Bíblia não nos diz se esse paralítico, mesmo nos textos paralelos de Mateus e Lucas, se foi um acidente que aconteceu, foi a sua mãe que o deixou cair, alguém de casa, nós sabemos de histórias assim. Não diz qual foi a coisa que aconteceu, a tristeza que aconteceu na vida desse homem, que ele não podia andar, estava paralisado, mas com certeza eles o conheciam. E quando eles ouviram falar que Jesus estava em Cafarnaum, mais uma vez, eles disseram: essa é a nossa oportunidade, nós queremos ir até Jesus, nós queremos ouvi-lo e vê-lo também, mas o nosso amigo paralítico precisa mais do que nós. Eu penso, amados e amadas, e isso a gente tem que olhar para o nosso próprio coração, que a grande diferença em servir, em ser generoso, em deixar a bondade de Cristo habitar na nossa vida, é quando nós despertamos para o fato de que o tempo todo o Senhor nos ensina a olhar para o outro, a preocupar com o outro, a querer o melhor bem para o outro. E isso começa a fazer uma diferença grande no nosso coração. Isso faz uma diferença notável nos nossos lares. Famílias onde as crianças, as pessoas são ensinadas a servir um ao outro, a dar preferência um ao outro. Tem a tendência de ser muito mais felizes e mais abençoadas do que aquelas onde cada um corre primeiro para o que é seu. Um dia eu ouvi de um colega nordestino do banco um ditado que diz ele que é comum por lá, né? Farinha tá pouca, meu pirão primeiro. Já ouviu isso? E muitas vezes isso é a motivação que move o coração da gente. Então esses muitos correram para lá, mas esses alguns foram ter com o paralítico. Eu fico pensando que eles gastaram algum tempo. Eles tiveram que convencer aquele homem de levá-lo lá onde Jesus estava. Há detalhes no texto, porque é bem enfático aqui em todas as versões desse texto,
que Jesus, no versículo 5, ele viu a fé de quem? Olha para o texto. Vendo-lhes a fé. Ele viu a fé no coração de quem? Dos 4 amigos e não do paralítico. Então a gente pode pensar um pouquinho que esse homem pode ser que ele tinha lá suas dúvidas, que ele tinha lá seus medos, e quem não teria? Vão nos levar, vocês vão me levar como? Não havia ainda cadeira de rodas, né? Eu estou aqui nesse leito, mas ele confiou nos amigos, e eles os levaram. E quando chegou ali onde Jesus estava, depararam com um obstáculo, uma situação complicada, difícil. A casa está cheia, não há como entrar, as portas estão entupidas de gente, como se diz aqui no norte de Minas, não é? Aqueles homens poderiam perfeitamente ter se virado para o seu amigo e falado com ele: olha, querido, você está vendo o nosso esforço, nós buscamos você, e não foi fácil trazer você até aqui não, viu? Lembra que aquela descidinha lá da sua casa, na rua de Cafarnaum, foi tão difícil, você está um tanto pesado, paralítico, não pode estar na avenida andando, né? E eles poderiam ter dito para ele: fizemos o melhor que pudemos, trouxemos você até aqui, mas você está vendo, não tem como entrar, não tem jeito, vamos voltar e aguardar outra oportunidade. Foi assim que eles fizeram. Eles, diz aqui o versículo 4, não podendo se aproximar, por causa da multidão, eles olharam para cima e disseram: tem um jeito, tem um jeito. Eu imagino que também aí foi outro momento difícil de convencer o paralítico. Nós vamos subir com você, e nós vamos dar um jeito de colocar você lá na presença de Jesus. Você topa a parada? Não foi fácil para aquele homem aceitar se submeter a essa ação perigosa, essa estratégia perigosa. Mas eu penso que ele viu tanta convicção no coração dos seus amigos, que ele não recuou e se entregou ao cuidado, ao amor e à bondade dos seus amigos. Ei, você tem um amigo, uma amiga na sua vida a quem você é capaz de se entregar no momento perigoso, no momento difícil, no momento em que você sabe que depende dessa pessoa para, quem sabe, uma situação de emergência. Os americanos costumam dizer que, naquele tempo ainda, né, da ficha de telefone, se você estiver perdido num lugar, numa ilha deserta, e puder ligar, tiver uma ficha para fazer só uma ligação, quem você chamaria? Quem você chamaria? Eu tenho um amigo muito querido, crente em Jesus Cristo, nos conhecemos há muitos anos. É uma pessoa que eu sempre digo lá em casa, e já aconteceu algumas vezes em emergência na estrada, e eu digo assim: eu ligo para o Davi. Alguns irmãos aqui conhecem esse querido irmão. Tem pessoas que são dispostas e prontas a fazer qualquer coisa em favor daquele que está necessitado, do amigo, da amiga, do irmão em Cristo. Essa história nos ensina realmente uma solidariedade muito preciosa desses amigos do paralítico. E uma pergunta que eu preciso fazer a mim mesmo o tempo todo também é essa: eu estou disposto a atender uma necessidade quando ela surge diante de mim? Como é que é o nosso coração, que está tão acostumado
com a história dos muitos. Os muitos que sempre correm em seu favor primeiro. E quando um telefonema chega 2:30 da manhã, que você está meio dormindo, meio acordado, metade dos neurônios estão dormindo ainda, né? Quando a necessidade bate a porta, quantas vezes, simplesmente porque estamos vendo um jogo de futebol, se alguém toca a campainha, já é motivo de lastimar e lamentar. Me lembro de uma vez que alguém estava lá em casa, vendo um jogo da seleção brasileira, numa dessas copas aí, a campainha tocou. Falei, quem é esse doido? Que não está vendo o jogo do Brasil? Querido, querida, pode parecer que eu estou dizendo coisas triviais, mas o teste para o nosso coração, para o meu, para o seu, para o nosso, de todo ser humano, é saber de fato até que ponto o nosso coração, a nossa vida, a nossa prática do dia a dia está inclinada para ver uma necessidade e atendê-la. Mês de agosto nós fizemos uma viagem e ao sair de Pirapora, logo na sequência ali indo para 040, nós vimos duas mulheres num carro do outro lado, batendo a mão, agitadas. E a gente sempre tem aquele plano, né? Estava com esse amigo e nós dissemos, vamos parar, porque tem uma necessidade ali. Temos tantos motivos para não parar. Temos situações hoje que enchem de medo o nosso coração por causa de assalto, disso, daquilo outro. Mas foi muito interessante porque elas estavam com o pneu do carro furado e não tinham a mínima noção nem de onde estava o pneu de socorro. Às vezes, Deus quer nos usar para coisas muito pequenas, muito simples. E nós precisamos orar e pedir a Deus que nós estejamos à disposição. O versículo 5 diz que Jesus viu a fé no rosto desses homens, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, perdoados estão os teus pecados, perdoados estão os teus pecados. E os fariseus que estavam ali, pensa comigo nesses fariseus. No texto bíblico nós podemos estudar sobre várias maneiras, os personagens, as atitudes, as reações deles ali, porque tudo tem a ver com o ensino que o Espírito Santo quer trazer para nós. Versículo 6 dá uma informação interessante. Os escribas estavam em pé na porta tentando entrar. Está assim na sua Bíblia? Ei, você está comigo? Onde os escribas estavam? Assentados. Eles reservaram os primeiros lugares. Olha para isso aí. A multidão toda correndo, tentando entrar, mas eles eram os doutores da lei. Eles eram escribas, aqueles que estavam na liderança religiosa. Lucas diz que havia fariseus ali também. Eles estavam assentados nos primeiros lugares, no lugar melhor. A multidão toda se debatendo, mas eles estavam lá porque amavam Jesus, queriam ouvir Jesus, estavam lá para criticar e acusar. Esse texto me faz pensar também que em todas as ações que nós somos chamados a fazer de amor, de bondade, de serviço uns para com os outros, nós vamos sempre ter uma galera, uma turma que está assentada de braço cruzado e criticando o que está acontecendo. Não tem jeito. Essa é uma característica má do coração humano e a palavra nos adverte. Jesus enfrentou com esses escribas essa oposição toda. Estes homens estão ali. Eles são religiosos, eles conheciam Moisés, eles conheciam todos os textos dos profetas, eles copiavam as escrituras com um zelo e um cuidado para que nenhuma vírgula faltasse.
Eles sabiam de todas as palavras proféticas sobre o Messias cheio de misericórdia que viria. Eles precisavam estar com seus corações saltando, batendo de alegria por ver que ele estava ali. Mas eles só estavam ali para acusar. Só estavam ali para fazer objeção a Jesus. E mesmo vendo o esforço daqueles homens descendo, talvez com cordas rústicas, aquele paralítico até a presença de Jesus, e Jesus se importando em olhar para aquele homem, em atender aquela necessidade, ao invés dele estar dizendo: o que vai acontecer aqui agora? Esse homem vai ser curado, glória a Deus. Não, eles começaram a arrazoar no seu coração. Nós não estamos dizendo que esse camarada é falso, é profeta falso. Olha que blasfêmia que ele está dizendo para esse homem. Os seus pecados são perdoados. Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus tem que tratar com eles, como Jesus sempre trata conosco, na dureza do nosso coração, na religiosidade, que nos leva a achar que somos bons, porque damos dízimo, porque damos oferta, porque não perdemos um culto. Não, essa palavra, mais uma vez, é para nos ensinar aquilo que Deus falou para Samuel, quando estava lá na casa de Jessé, para ungir um rei, e viu Eliabe, todo garboso, todo alto, um tipo mais ou menos parecido com Saul, que Deus havia rejeitado, e Samuel conjectura no seu coração e diz: eu estou perante o ungido do Senhor. Diz o texto que Deus o corrige na hora, e ele registra isso para nosso ensino. Meu filho, eu não escolhi este. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus vê o coração. Foi Platão que disse que há 3 tipos de homens: os que buscam o poder e a fama, os que buscam o lucro, mas aos que buscam a sabedoria. E esses realizam coisas preciosas, porque são capazes de ver por trás do que está acontecendo a manifestação da graça de Deus. Por que você acha que Jesus disse para esse homem: perdoados estão os seus pecados? É uma pergunta que os comentaristas do texto bíblico fazem, e procuram fazer aí uma hermenêutica, uma interpretação sobre isso. Há alguma divergência, mas há vários aspectos aqui. Jesus quer também ensinar e confrontar esses doutores da lei. Através desses momentos em que eles realizam a sua maior oposição, o Senhor Jesus quer mostrar para eles que Ele de fato é o Filho do homem, o Messias de Deus, o enviado de Deus. Então também Ele usa essa expressão para tratar com eles, porque eles estavam ali, eles não criam. Mas alguns comentaristas também veem nesse texto que aquele paralítico que veio com seus amigos, que tinha uma expectativa, quem sabe foi crescendo à medida que as coisas foram acontecendo, de ter o milagre que ele precisava na sua vida, era também alguém que precisava saber que o maior milagre que todo ser humano pode almejar é receber o perdão dos pecados, é poder declarar: eu creio no perdão dos pecados, e encontrar em Jesus a possibilidade de começar uma nova caminhada. Quem sabe? A história, como eu disse, Marcos não traz detalhes, nem os demais evangelistas, mas quem sabe este homem, em algum momento da sua vida, permitiu que a vida em pecado, distante de Deus, pudesse ser um meio que abriu espaço para o inimigo atuar na sua vida. Não podemos jamais tirar aqui uma ilação de que toda enfermidade é castigo pelo pecado. A Bíblia não ensina isso, mas ela nos mostra que o pecado sempre é a raiz de toda a miséria humana, em qualquer das suas dimensões. Por isso, o Filho do Homem veio
para dar a sua vida e derramar o seu sangue que purifica o nosso pecado. Por isso a canção preciosa diz, né? Do teu pecado te queres livrar? Cristo tem poder. Há poder sim no sangue de Jesus que perdoa os nossos pecados. Mas queridos, nós temos ainda lições preciosas aqui e maravilhosas, porque este homem, ao receber esse milagre precioso na sua vida, criar naquele momento ali algo tão maravilhoso que toca realmente o coração do povo que está ali junto. Mas o versículo 12 diz que quando esse homem se levantou, no mesmo instante, se pôs de pé, apanhou o seu leito nas costas e saiu andando, o povo começou a se admirar. E eu gosto dessa afirmação, porque ela tem propósito para nos ensinar. Eles começaram a dar glória a Deus. Quando Deus é glorificado, aí está presente um verdadeiro milagre. Quando a glória não é dirigida ao homem, quando a preocupação não é com ministérios, pessoas, grandezas humanas, títulos humanos, mas quando Deus é glorificado, é para nós uma clara certeza que o Senhor está ali e operou maravilhas na nossa vida. Então Jesus é o nosso modelo, sempre. Todo aquele e toda aquela que quer viver a generosidade de Deus, tem que viver as 8 características do discípulo e da discípula de Jesus. Onde elas estão? Mateus capítulo 5. Bem-aventurados, felizes são, Jesus falou, os humildes de espírito, os que choram, os mansos, os limpos de coração, os que têm verdadeira fome e sede de justiça, os misericordiosos, os pacificadores, os perseguidos por serem justos, por causa da justiça. Essa é a constituição do reino de Deus. Mateus 5-7 é a constituição do reino de Deus, sermão da montanha. E não quer dizer que cada um tem que ter um aspecto dessas características, mas elas todas precisam ser buscadas para habitar no nosso coração. Quantas vezes na minha caminhada cristã eu tenho tido esse momento de dizer, depois de alguma coisa que eu fiz ou que eu me omiti, e dizer: Senhor, faz de mim alguém mais misericordioso. Ensina-me a olhar para o outro com os olhos do Senhor. Um querido irmão comentava comigo hoje de uma mensagem que ele ouviu aqui há muitos anos atrás, uma mensagem que nós pregamos da história do filho pródigo. E eu achei interessante ele dizer: pastor, aquilo foi uma marca na minha vida, eu era muito novo ainda. Glória a Deus, porque apesar de nós e nossas imperfeições, Ele faz isso. Mas Ele ressaltou a questão que nós falamos, da diferença daqueles 2 filhos. E Stanley Jones, o missionário da Índia, deixa muito claro: o filho mais novo pecou pela ação, diga ação. O filho mais velho pecou pela reação, diga reação. Imagine você, e esse irmão se referia a isso. O filho mais velho volta do trabalho, vê as danças, os cânticos, as festas, o regozijo acontecendo na casa, e a notícia: o filho perdido voltou. E ele se enche de ira, de ciúme, de inveja. Quem sabe até passou pelo coração dele: ele vai voltar e vai querer participar de novo da herança, que agora é só minha. Ele não se regozija com o seu irmão. E o que esse irmão se referia é algo que realmente nós temos procurado dizer
com muita ênfase: ninguém que não se alegra com o bem do outro, com a vitória do outro, com aquilo que Deus está fazendo na vida do outro, está habilitada para receber na própria vida a graça de Deus, porque o egoísmo, a inveja, o coração endurecido matam a vida. E é verdade, meus irmãos, e nós precisamos aprender isso. Nós precisamos, como esses amigos do paralítico, deixar a generosidade tomar conta do nosso coração. Mas o melhor dom e serviço, nós falamos hoje de manhã, que nós podemos fazer, é imitar estes homens, esses amigos do paralítico. Levar nossos amigos a quem? A Jesus. Levar nossos amigos a Jesus. Levar nossa família a Jesus. Levar os perdidos do mundo a Jesus. Levar os desesperados da terra a Jesus. Levar os que estão vivendo o vazio terrível da vida sem sentido e sem significado aos pés do Mestre. Podemos olhar para esse texto e pensar que há muitos tipos de paralisia tomando conta das pessoas no tempo de hoje. Não, talvez, essa paralisia de membros, de perna que não pode andar, mas gente que paralisou a esperança, paralisou a fé, paralisou o amor, deixou que tudo aquilo que é de bom se tornasse imóvel, incapaz de agir na sua vida. Vinha comentando com minha esposa sobre alguém que conhecemos, já numa idade bem avançada, mais de 80 anos, morando sozinha numa casa grande. E a gente dizia: mas se pessoas assim abrissem o coração, quem sabe, porque crente, da família cristã, da igreja, pode ter alguém, e nós conhecemos algumas histórias de gente que ficou viúva, que ficou viúvo, e que de repente abre o espaço na sua casa para receber alguém. Conhecemos histórias maravilhosas de pessoas que abriram seu lar para receber um estudante que vem de fora, e aquela pessoa se tornou uma companhia. Tem gente sozinho. Me parece que é o Dr. Larry Crabb que conta num dos seus livros que ele estava passando por um condomínio luxuosíssimo na Califórnia. E ele chamou a sua atenção numa calçada, diante daqueles apartamentos de luxo, uma varanda alta e várias cadeiras colocadas uma ao lado da outra, e idosos e idosas assentados ali, todos olhando para frente. As cuidadoras, os cuidadores vinham, coloca ali, e eles olhando lá, vista bonita, o mar e tudo mais, mas ali, e ele fez questão de passar um tempo ali, e viu que ninguém falava com ninguém, só esperando a hora que a pessoa viesse para levar, está na hora de almoçar, uma solidão. E ele disse: eu tive vontade de pegar todas aquelas cadeiras e fazer um círculo, e colocar uns de frente dos outros, e falar para que eles se conversem, troquem ideias, falem sobre a vida. E ele disse: eu vejo a grande diferença do cristão, porque o cristão quer falar do seu Senhor, quer falar das coisas que leu naquela manhã de meditação, quer falar sobre a oração, está disposto a chamar o outro para vir para um grupo de oração, para um encontro de clamor diante de Deus. E então uma dinâmica de vida pode ser soprada pelo poder do Espírito Santo, quebrando a solidão da vida e dos corações, para que possamos enfrentar uma velhice ainda crendo no Deus que promete que na velhice ainda darão frutos e terão o vigor, Jesus é o nosso exemplo, amados. Estou terminando, porque é aquele que se esvaziou a si mesmo e se humilhou para nos servir.
Jesus é o nosso exemplo porque é aquele que serviu a outras pessoas e nunca deixou de ver as necessidades à sua volta. Jesus é nosso exemplo porque Ele é aquele que amou seus inimigos. Como é que nós vamos amar os nossos inimigos? Humanamente isso é impossível. Mas em Cristo, nós conseguimos fazer isso. Eu me lembro de algumas coisas da minha saudosa, sempre saudosa mamãe. Mas lembro um dia que moramos ao lado de uma vizinha terrível, que fazia tudo para trazer. E um dia eu estava no quintal e eu vi que ela jogou uma sacolinha de lixo no lado nosso, do muro. E aí eu corri da cozinha com a sacolinha na mão e falei: mãe, jogou aqui, eu vou jogar lá de volta. Ela disse: não, não faça isso. O crente não retribui da mesma maneira. Que lição para mim aquele dia. Jesus é o nosso exemplo porque Ele é aquele que obedeceu a Deus, a si mesmo se entregou por nós. E que aprendendo essas lições, eu e vocês, todos nós, possamos pedir a Deus para começar a tratar com algumas coisas que precisam ser tratadas. O crente não pode ter inimizade. O crente não pode ter um parente com quem não se fala. Ah, mas pastor, você não sabe o que aconteceu anos atrás. Deus sabe o que aconteceu. Começa a orar sobre isso. Começa a pedir misericórdia. Nós precisamos compreender que se a imitação de Cristo não for o maior alvo da nossa vida, as outras coisas também não têm significado. Por isso, nós precisamos ouvir a voz de Jesus e marchar na coragem dele, como nós cantamos aqui. Vamos cantar de novo, para a gente terminar o culto? Amém. Pode subir, cá, rapidão. Nós queremos ouvir tua voz. Tua verdade esteja sempre entre nós. Queremos ser, Senhor, mais, diga mais, sábios. Fala: Senhor, faz de mim uma pessoa mais sábia. Faz de mim uma pessoa mais sábio. Sabedoria, diga sabedoria, é ver a vida do ponto de vista de Deus. Isso é sabedoria bíblica.